Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Obra na Amazônia. Meu nome é Diego, sou da igreja em Rio Branco, Acre, e estou aqui para falar a respeito do capítulo número 3 do livro Sua Família Está Pronta para Ser Arrebatada, do irmão Miguel Mar. E o título do capítulo 3 é Família Edificada. Então, no capítulo 1 desse livro, já foi abordado aqui no canal uma palavra que é direcionada às mulheres. No capítulo 2, na semana passada, a palavra foi direcionada para os homens, para os maridos. E nesse capítulo 3, então, chegamos ao capítulo 3, e a palavra aqui está sendo direcionada, então, para o casal. Então, essa é a proposta aqui do capítulo 3, é uma palavra para o casal. A leitura bíblica, o versículo referência está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, fala assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui esse capítulo vai falar especificamente, assim como todo esse capítulo 11, a ênfase está sobre o encabeçamento de Cristo. Então, esse capítulo 11 está relacionado ao encabeçamento de Cristo, a necessidade de Cristo encabeçar a família. Por quê? Porque esse era o plano original de Deus, quando criou o casal, criou o homem, Adão, criou Eva, figura da igreja para ser auxiliadora de Adão, que é uma figura de Cristo. Então Deus criou o homem para que este pudesse reinar sobre a terra, mas esse homem deveria estar debaixo do governo de Deus, debaixo do encabeçamento de Cristo. O que seria encabeçamento de Cristo? Encabeçamento de Cristo é simplesmente ter Cristo como guia, como cabeça, como líder, aquele que lidera o movimento do corpo, aquele que comanda, que domina, aquele que planeja. É a função da cabeça. Então, o casal ele tem essa necessidade de colocar Cristo como centro, de que tudo venha convergir em Cristo, que Cristo possa ser o cabeça do casal. Esse é o propósito de Deus. Efésios 1, versículo 22, fala para que Cristo seja o cabeça sobre a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo. Então, realmente, Deus espera que Cristo seja o cabeça não somente da igreja, mas principalmente também das famílias, dos casais. E nós vamos ver hoje nessa palavra, nesse vídeo, detalhes práticos, itens práticos sobre como seria ter Cristo como cabeça do meu casamento. No caso, só há lugar num corpo para uma cabeça, ou Cristo é o cabeça do meu casamento, ou eu sou o cabeça. Então, nesse versículo que nós acabamos de ler, nós temos preciosos princípios espirituais, que nós vamos estar falando aqui. Por exemplo, aqui vemos a questão da ordem. Aqui é uma ordem de bênção, é uma ordem por meio da qual a vida e a bênção flui, a bênção do céu flui alcançando todas as pessoas. Então, essa ordem divina, essa ordem de bênção começa de que maneira? Com Deus, depois Cristo, depois o homem e depois a mulher. No caso aqui de Cristo ser o cabeça, Cristo aqui fala, quero que saibais ser Cristo cabeça de todo homem. Irmãos queridos, Colossenses 2, versículo 19, fala um pouco sobre esse encabeçamento de Cristo. Colossenses capítulo 2, 19, fala: e não retendo a cabeça, ou se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, suprido bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, reter a cabeça aqui é sinônimo de edificar o corpo, de crescimento. Da mesma forma, para que meu casamento seja edificado e eu tenha crescimento,
de Deus, de Cristo, é necessário então manter essa ordem, reter a cabeça, né? Isso é fundamental. E aqui fala que nós temos que saber que Cristo é o cabeça de todo homem. Cristo é quem ensenhoreia o homem, que guia, lidera o homem. E o homem, o cabeça da mulher. Aqui não fala em relação à mulher ser inferior ao homem. Não é que ela é inferior ao homem. A mulher foi criada das costelas do homem, mas ela não é inferior ao homem. Mas é necessário, dentro da economia, do plano de Deus, que alguém haja como cabeça. Então tem uma ordem de bênção. Quando as coisas nascem em Deus, passam por Cristo, e vem pelo homem até chegar à mulher, que é uma figura da igreja, há uma bênção, e essa é a bênção que nós procuramos para o nosso casamento. Só que esse homem tem que ter Cristo como cabeça. Então o problema de muitos casamentos é que o homem ele quer ser o cabeça da casa, mas ele mesmo não quer deixar Cristo ser o cabeça. Então vem aí os conflitos, dificuldades, problemas. Então o princípio aqui da ordem da bênção é Deus, Cristo e o homem se submetendo a Cristo. Por isso que as duas palavras que mais aparecem aqui no capítulo 11 é cabeça e é véu. Então cabeça representando aqui a liderança de Cristo, a liderança de Deus, e véu aqui um símbolo de submissão. Então é importantíssimo nós, homens, no caso, nos submeter a Cristo, a direção do Espírito de Cristo em nós, para que isso venha refletir e edificar nossa esposa, nosso casamento, nosso lar. Quem tiver filhos também, isso acaba alcançando os filhos. Quando Deus é a fonte, passa por Cristo, que é o cabeça da igreja, e nós somos membros da igreja, do corpo de Cristo. Depois vem o homem, e aí a mulher. Quando nós nos submetemos aos arranjos de Deus, à ordem divina de Deus, nós somos abençoados. E eu creio que todos nós procuramos isso, nós queremos isso, nós queremos ser abençoados, ter um casamento abençoado. Então, importantíssimo entender e se submeter a essa ordem de Deus, essa ordem divina. Então, o outro ponto que esse capítulo 3 aborda é a questão de que esse mesmo encabeçamento de Cristo, ele produz um testemunho. Então, tanto o homem como a mulher, eles foram criados por Deus para eles darem testemunho de Deus, com a imagem e a semelhança de Deus, isto é, eles tinham que expressar a Deus, o homem e a mulher representando Cristo, a igreja, como esse casal perfeito. Então, veja só, aqui vamos ler agora o versículo 10. Antes de ler o 10, vamos ler o 4. Fala assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Quero falar aqui sobre os homens, quando nós nos submetemos ao encabeçamento de Cristo. Uma dessas características que produz o testemunho é a oração e é a palavra. Oração e a palavra. Então é importante, irmãos, nós orar a Deus, ter comunhão com Deus, orar com nossa esposa, profetizar para ela, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Isto é, se nós não nos submetemos ao encabeçamento de Cristo, orando pela nossa família, profetizando a nossa família, ministrando a palavra para ela, nós não iremos produzir nenhum testemunho, que é isso que a sociedade carece hoje, o meio evangélico, cristão em si, carece de famílias, de casais que deem um testemunho. Por quê? Porque o homem, ele não está se submetendo a Cristo, e a mulher, muito menos, então, se submete ao homem. Aí a quebra desse fluir de vida, de bênção. Então, queridos irmãos, aqui em relação ao homem encabeçado, um homem que ora, e o homem que profetiza. Versículo 5: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça. O véu, então, já falamos, é um sinal de submissão. É como se dissesse que a mulher que faz essas coisas para Deus sem se submeter ao marido, está desonrando a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. E também, naquela época, as mulheres que usavam um corte
curto, né, assim rapado, eram mulheres prostitutas, adúlteras, não eram mulheres com boa fama. Então aqui fala de uma mulher desencabeçada. Isso dá uma brecha gigante para Satanás entrar e agir nos casamentos. Deus está esperando que nós, como casais, produzamos um testemunho. Então, nossa casa pode ser um testemunho, se nós, homens e mulheres, entregarmos, consagrarmos nosso casamento ao Senhor, e isso precisa ser diariamente. Veja só comigo o versículo 10, 1 Coríntios 11:10 fala assim: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Veja só, então, nosso testemunho como casal pode ser um testemunho positivo ou pode ser um testemunho negativo. Positivo ou negativo. Isso vai depender de se nós nos submetemos ou não ao encabeçamento de Cristo. Para quem que nós damos testemunho positivo ou negativo? Primeiramente, o texto aqui nos fala em relação aos anjos. Então, quem são os anjos aqui? Os anjos são esses espíritos enviados para ministrar, para serviço dos santos. São esses anjos, então, eles estão sempre nos observando. E aqui, claro, vai incluir anjos bons, mas também os anjos maus. Então, nós temos que dar um testemunho para os anjos. Importantíssimo que nossa casa possa servir de testemunho positivo, principalmente para o mundo espiritual, mas também para o mundo humano, para o mundo físico que nós vivemos, a sociedade em si, a vizinhança, os vizinhos, eles sempre estarão de olho para, quando eles souberem que nós somos cristãos, para verem como vai ser nosso reagir, nosso agir como cristãos, nosso comportamento, se a gente briga dentro de casa, se a gente é educado, ignorante. Então, importantíssimo nós produzir um testemunho positivo. Então, queridos irmãos, o testemunho, o encabeçamento de Cristo, ele traz consigo alguns benefícios, entre eles, então, ele traz ordem, acabamos de ver aí no versículo 3, ele traz ordem para dentro da nossa casa não é bagunçada, não é desorganizada, mas ela tem uma ordem de Deus, uma ordem divina. Em segundo lugar, o encabeçamento de Cristo produz um testemunho. O testemunho que nós queremos produzir é o testemunho de Cristo e a igreja. Essa é a função do casal, produzir o testemunho de Cristo e a igreja, o marido representando Cristo, a mulher representando a igreja com seu papel e suas características. E em terceiro lugar, então, o encabeçamento de Cristo, ele traz consigo a autoridade de Deus, tanto para o homem como para a mulher. Quando o homem ministra, sem cobrir a cabeça, ou a mulher ministra cobrindo a cabeça, isso significa que ela está debaixo de uma autoridade. O véu é um sinal de submissão, mas na Bíblia a submissão precede a autoridade. Todas as vezes que nós nos submetemos a alguém que está à nossa frente, que Deus coloca à nossa frente, nós então ganhamos autoridade espiritual. Por isso que na Bíblia, tanto autoridade e submissão sempre andam juntas, andam de mãos dadas, autoridade e submissão. Então, quando nós nos submetemos ao encabeçamento de Cristo, o retorno desse encabeçamento de Cristo, um retorno imediato, é que nós temos autoridade de Deus, autoridade espiritual, para poder então servir o Senhor como casal, ser esse casal que coopera com Deus, coopera com sua obra, com sua vontade, e cumprimos nosso papel aqui na terra, e consigo vem a felicidade, vem a alegria, contentamento, todos os benefícios interiores do Espírito de Deus aos nossos corações. Louvado seja o Senhor. Bom, mais detalhes, outras tantas notas que aqui o livro fornece, versículo 11 e 12. Aqui vamos ver que Deus permitiu uma dependência mútua entre o homem e a mulher, eu não vou aprofundar nesse item, você pode ler aí 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12.
né? Fala que nenhum dos dois é independente, tanto o marido depende da mulher e a mulher também depende do marido. Então é importantíssimo isso, irmãos, nunca agir de maneira independente, mas Deus nos colocou, tanto o homem como a mulher, né? Eles dependem um do outro para que haja vida, né? Para produzir vida, um ambiente dentro de casa, um depende do outro, né? Louvado seja o Senhor. Bom, também é abordado alguma coisa aí do capítulo 12, eu queria apenas dar uma pincelada aqui, de alguns princípios, no capítulo 12 de 1 Coríntios, cujo um dos tópicos ali, um dos subtítulos é o encabeçamento do viver familiar. Então ali, né, é abordado 1 Coríntios 12, versículo 3, eu vou ler o texto aqui para os irmãos. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Eu quero aplicar então esse versículo, né, de acordo também com a abordagem do irmão Miguel Má, que é quem trabalha, né, o capítulo desse livro. Então, ele fala o seguinte, que nós devemos invocar o nome do Senhor, né? É importantíssimo invocar o nome do Senhor. Para quê? Que o nosso casamento seja um casamento que tanto o marido como a mulher invocam o nome do Senhor para estar debaixo desse encabeçamento. Então, irmãos, isso aqui é algo mais prático, né? Não poderá haver na prática, no dia a dia, um encabeçamento de Cristo se nós pularmos esse primeiro passo. O primeiro passo, então, é invocar o nome do Senhor. Quando eu invoco o Senhor Jesus de coração, crendo, né, que Ele vem, que Ele está, que Ele se jaz presente para o nosso socorro, a nossa salvação, então eu declaro ali a minha dependência e também minha submissão ao senhorio de Cristo. Estou declarando, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, me ensenhoreia, me encabeça. É importantíssimo. O primeiro passo, então, para o encabeçamento de Cristo é invocar o nome do Senhor. Nós sabemos que quando nós chamamos por esse nome, a Bíblia aqui fala que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ou seja, quando nós invocamos, nós estamos transferindo-nos de esfera, da esfera terrenal para a esfera celestial, esfera espiritual. Nós saímos da carne e nos vamos para o Espírito. No Espírito, claro, Cristo, Ele reina sobre todas as coisas. Ele consegue, então, tomar controle da nossa mente, do nosso coração, do que a gente sente, né? Do que a gente vai falar, vai fazer. Importantíssimo, irmãos, né? Então, para que haja comunhão com Cristo, para que haja encabeçamento de Cristo, primeiro, invocar o nome do Senhor. Segundo, ter comunhão com Jesus. Importantíssimo, irmãos. Não apenas invocar, claro, eu invoco, já estou na esfera do Espírito, porém, nós, maridos, precisamos também ter comunhão íntima com a cabeça do nosso corpo, que não é mais o nosso eu, mas agora passa a ser Cristo. Então, por que nós temos que ter comunhão com a cabeça? Porque nós temos que saber qual é a vontade dele para determinada situação. Estou numa situação difícil com minha esposa, então eu preciso ter comunhão com a cabeça para saber o que devo falar para ela, como devo falar, como devo agir, que decisão devo tomar. Então, para saber a vontade da cabeça, devemos ter comunhão íntima com ele. Mas não apenas só o marido, não apenas só a mulher, mas o marido e a esposa, ambos precisam invocar juntos o nome do Senhor e também precisam ter comunhão íntima juntos em oração com a cabeça. Isso aí, irmãos, faz muita diferença, porque o casal pode estar numa determinada situação, mas eles não são donos das suas vidas, eles querem se submeter ao encabeçamento de Cristo, né, para poder desfrutar da ordem, da bênção da vida, né, e desfrutar dos benefícios, gozar da vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Então o casal, ele ora ao Senhor, né, ele invoca o nome do Senhor e ele ora, ele tem comunhão íntima com Deus para tomar uma decisão. Eu e minha esposa, nós passamos por isso em algumas oportunidades, onde nós precisávamos de uma direção, e nós então fomos ao Senhor, ao nosso Senhor, em oração,
e falamos: Senhor, nossa vontade é essa aqui, mas qual é a vontade do Senhor? Nós queremos agir conforme a sua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é segura, a vontade de Deus ela é boa, a nossa vontade a gente acha que é boa, mas nem sempre ela é boa. Às vezes ela nos leva para caminhos tortuosos, caminhos que vão nos enganar, caminhos que vão nos afastar da centralidade de Cristo. A vontade de Deus ela é perfeita, a nossa vontade ela não é perfeita, ela tem suas imperfeições, e a vontade de Deus ela é agradável, ela traz os seus frutos consigo. Então, o Senhor tem nos dado respostas em algumas oportunidades, nem sempre tem sido a resposta que a gente queria, mas nós temos nos submetido ao encabeçamento de Cristo, e hoje estamos entendendo o propósito de Deus, como que Ele quer nos usar, a maneira como Ele quer agir, tanto dentro de nós, como por meio de nós, para alcançar as pessoas. Então é importantíssimo, irmãos, esse ponto aí do encabeçamento de Deus no viver familiar, levar a família a invocar o nome do Senhor e a depender de Ele. Bom, eu já por conta do tempo, aqui o capítulo 3 vai falar alguma coisa aí, princípios muito bons do capítulo 13 de 1 Coríntios e também do capítulo 14. Eu vou pular esses dois capítulos e vou só concluir aqui com 1 Coríntios capítulo 15, embora ainda tinha algumas coisas aí no capítulo 12, mas os irmãos podem estar lendo, tá? Esse capítulo 3, um capítulo maravilhoso, um capítulo sucinto, objetivo, cheio de princípios que com certeza vão ajudar e muito ao nosso casamento. Então concluo aqui esse vídeo falando sobre 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, o Cristo, o cabeça do corpo, ele não é cabeça de um corpo formado de Adão, por Adão, que é o homem natural. Porém, o corpo de Cristo é formado por um corpo que é pelo último Adão, aqui no versículo 45, e esse último Adão é o próprio Cristo ressurreto. Isto é, muito importante para poder ter o encabeçamento de Cristo, fazer isso por meio de uma vida de ressurreição. Em nosso natural, nós não conseguimos ter unidade, comunhão com nossa esposa, com nossa família. Nosso natural, temos conflitos, problemas, mas quando nós estamos no celestial, nós temos a unidade, nós temos o encabeçamento de Cristo. E um outro assunto que foi abordado aqui é sobre que tipo de casais somos. Somos casais terrenais ou temos sido casais celestiais? Um casal terreno é alguém que vive para essa terra apenas e para satisfazer seus próprios desejos humanos, suas próprias vontades humanas. Eu pergunto para você que está me assistindo, você e seu marido, você e sua esposa, vocês têm vivido para satisfazer apenas você mesmo, suas próprias necessidades, ou vocês têm vivido para satisfazer a necessidade de Deus? O casal que é do céu, o casal que vive na esfera celestial, ele vive para poder atingir ou cumprir a vontade de Deus nessa terra. Ele não vive para as coisas desse mundo, mas ele vive para as coisas que são lá do céu. Então, o casal celestial, ele precisa desse encabeçamento que vem pela vida de ressurreição de Cristo. Ou seja, para haver ressurreição, tem que haver morte. Sem ressurreição, não há morte. Então é importante nós passarmos por essas experiências de cruz, experiências que nós temos que levar nosso ego para a cruz, negar nossa vida da alma. Essa experiência da cruz é a experiência, queridos irmãos, que vai nos transformando, vai nos conformando à imagem de Cristo. E à medida que somos transformados por esse trabalhar da cruz, nós iremos experimentar então mais dessa vida de
ressurreição, que é que nos leva a viver numa esfera que contém todo tipo de realidade espiritual. É a vida de ressurreição que nos leva para essa esfera de realidade espiritual, principalmente no quesito da realidade espiritual do encabeçamento de Cristo. Então, encabeçamento de Cristo é uma questão de realidade espiritual. Nós devemos buscar essa realidade espiritual para desfrutar das bênçãos que tem consigo, por meio de invocar o nome do Senhor, de ter comunhão íntima com a cabeça e também estar abertos para ser trabalhados pela cruz de Cristo, a fim de experimentar da vida de ressurreição e ser um casal celestial, um casal que vive nessa terra, mas com os olhos e o coração lá nos céus. Amém, queridos irmãos? O tempo aqui terminou, mas eu espero que essa porção tenha ajudado, tenha edificado vocês. E também quero encorajar os irmãos para estarem se inscrevendo no canal, deixarem seu like e compartilhar essa palavra com outras pessoas. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe. Finalizo aqui fazendo uma breve oração. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por revelar, Senhor Jesus, Senhor, a Tua vontade sobre o encabeçamento de Cristo. Eu oro por cada um que está me assistindo, Senhor Jesus, que Tu possas governar cada lar, governar cada família, governar cada coração. Senhor Jesus, nos submetemos a Ti, queremos desfrutar, Senhor, de cada um dos Seus favores, dos Seus benefícios, Senhor Jesus, e sermos casais, Senhor Jesus, casais celestiais com quem Deus pode estar contando para trazer o Seu reino nessa terra. Alcance pessoas por meio de nós, por meio do nosso casamento. Consagramos Ele para Ti, Ele é Teu, Ele te pertence. Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, queridos irmãos? Jesus é o Senhor.